E ele tem uma história que o 509E, ele é um grupo de rap que teve bastante importância, tem bastante importância, e tem uma história que é diferente dos outros grupos, né? Que é uma história única que hoje a gente quer ouvir essa história, tá ligado? Ouvir do cara que tava lá. Porque a gente vê de fora, e vê de fora já todo mundo fica, meu Deus, é uma história que você fica pensando, meu Deus, isso aqui dá um filme, né? Isso aqui é um filme. Mas antes de chegar lá, né, nessa parte, por que você foi parar lá também? Eu acho que é também bom tem começar isso. de antes. Você já cantava antes de ir pra lá? Louco. Satisfação total. Vamos, bora trocar essas ideias aí. Então, tudo começa com um jovem, né, ali, chamado Cristiano de Souza Augusto, nascido em São Bernardo do Campo, né? Grande São Paulo, e uma cidade dos grandes sindicatos, né? Então, ali também foi 1900 nasce em 1973, então década de 70, e nos anos 80 estava ali na escola, e acredito que naquela época ali me deu uma formação bem interessante nessa questão aí, que tinha algumas matérias importantes, que era filosofia, educação moral e cívica, mas ao mesmo tempo eu morava numa periferia, numa quebrada chamada Jardim Calux, que dividia a quebrada com o Parque dos Pássaros. E ali a gente vivia com aquele contraste, e aí dentro desses motivos não justificáveis, porque não adianta você justificar, mesmo que seja latente, real, porque existe uma raiz, né? Digo assim, a pessoa se envolve no crime, mas existe uma raiz que leva as pessoas, que leva e induz as pessoas à vida do crime. Então, ou seja, nosso país que, mano, maior desigualdade social, país que 10% da população detém toda a riqueza, é o país mais desigual do mundo. Além disso, a gente também sofria e sofre os resquícios da ditadura, da escravidão, 500 anos de escravidão, ditadura, e nesse contexto vem ali a minha formação e eu conhecendo de perto a criminalidade, porque isso a gente está falando ali nos anos 80, e chegando também o início também da cultura hip hop também na minha vida, porque a cultura hip hop me levava para um outro horizonte, começava a me dar uma instrução. E o que tu ouvia naquela época? Porque é bem início, né? Então, bem início, antes eu via Curtis Brown, James Brown, né? James Brown, Funkadelic, Palhamente, aí depois vem Curtis Brown, vem James Brown também, né? Que é o pai do soul. E ali depois a música nos anos 80, aí já começa já também, na verdade, a disco, né? Que ali foi uma revolução, que é praticamente o início da música eletrônica ali, porque era música de discoteca e tal. E a transição do rap, que o rap sai, na verdade, ele nasce ali né, a cultura hip hop, ela vem da Jamaica, né? E vai pra Nova York. Ela vai para Nova York ali, mas ali nos anos 60 que nasce mesmo os primeiros DJ lá na Jamaica, nos anos 70, e depois vai para Nova York, onde se consolidou eu considero 5 elementos. Considero o rap, né, que é a música, né, o MC, o break, né, que é o b-boy, o grafite, o DJ e o conhecimento, que a gente utiliza como uma conscientização e tal, como, enfim, Então tudo isso aí foi a minha formação também nos anos 80, na pista de skate de São Bernardo do Campo, né? Ali hoje também é a maior pista de esportes radicais também. O skate é muito, muito difundido, né? Então tem um amigo nosso que a gente participava das posses, né? De rap ali, a gente se reunia e cada um fazia uma atividade, né? Um era break, o outro era grafiteiro e tal ali. Se reunia, trocava ideia, falava de conscientização. Não era na época da internet. Sim. Então, tipo, a comunicação era mais direta, então através de revistas. E aí essa formação ali me levava para um mundo que me dava uma conscientização, que me
dava uma perspectiva, porém a minha realidade era uma outra. Aí me envolvi na vida do crime e completando 18 anos, né, eu sofri uma tentativa de assassinato. Aí os caras tentou me matar, mano. Porque naquela época lá os bagulho era meio radical e tal. E aí, assim, as ruas cobram, né? Não tem como. Isso aí teve aquele desfecho, né, mano? Quem plantou mal, lamentavelmente, e você estando certo na parada. Mas naquela época era meio difícil. Às vezes o errado, às vezes passava por certo, porque não tinha um direcionamento nas ruas e... Enfim, aí teve uma treta e tal, aconteceu essa situação e eu fui preso e eu tinha acabado de ser baleado. E aí eu fui a primeira vez que eu fui preso no primeiro distrito de São Bernardo do Campo. E ali foi uma época meio cabulosa, porque, tipo, mano, a cadeia era muito sério, né, as ideias, né, mano? Então, tipo, mano, era um bagulho que, tipo, você chegava na cadeia, se você deixasse cair uma caneca... Você ia pro seguro, tio. Caralho. Realidade, é a realidade do bagulho. Então, tipo, eu chegando novão, mano, 18 anos. E aí eu tinha alguns amigos e tal. E aí tive que aprender, né, mano, no dia a dia. E também sendo a vivência também da periferia, né? E aí depois eu comecei a raciocinar, né, isso aí no futuro. Porque ali foi um trampolim. E é o que eu sempre às vezes falo contigo. Fala sobre a questão dessa problemática, né, que é o sistema prisional. É muito louco porque, assim, hoje ele está sem precedentes. Antes só atingia a periferia. Hoje a criminalidade ela atinge todas as classes sociais. E ninguém gosta de discutir esses temas. E aí Deus proporcionou tudo isso na minha vida. Proporcionou o rap, né? Então essa história... mais tarde, né, ali foi tudo de uma forma underground, né? Tudo isso que eu falei pra você, essa vivência, foi de uma forma underground. Mas ali eu conheci, nessa época, tinha o Chopapo. Aí o Chopapo, onde foi, que lançou vários grupos de samba do Pagode 90. Pode Então crer. lá tava também lá né? Teve agora, você estava falando com o Krigor, né? Sim. Então aí tava lá o Exalta Samba, o Krigor, tava também o Péricles, o Catinguelê, todos eles saíram pela gravadora até do Chopapo. Pode crer. Racionais tocava lá e aí sempre sobravam as oportunidades e aí a gente fazia... abria show e tal. Só que o nosso grupo era um grupo muito já diferenciado, porque às vezes a gente envolvia banda já. Tipo, a gente misturava rock e tal, e ainda era meio... Já era o por causa do 1590 skate. ou Não, era antes, Suburbanos. né? Era Isso. eu e o Bad. Então a gente tinha um grupo chamado Suburbanos. E aí, ali também, outros caras, né, que frequentavam, né, a pista de skate de São Bernardo. Grandes nomes, né, de campeões, mundiais ali. Tem um parceiro que cantava com a gente também, se tornou skatista profissional, que é o Denis Buiú, nessa época dos Suburbanos. Pode E aí, crer. quando eu vou preso ali, o Bad foi convidado para fazer parte do Tribunal Popular, junto lá com o amigo que depois fazia parte comigo no 509E. Sim. E aí eu chego, na verdade, no sistema mesmo, isso aí eu falei 1994, mas aí no sistema prisional, exatamente depois de passar alguns distritos aqui, aí eu fui parar, depois de uma rebelião, aí eu fui parar lá em Presidente Bernardes. Aí que eu conheci o sistema prisional de verdade, mano. Aí eu conheci... Mas nessa que tu entrou, tu já entrou e ficou, não saiu assim. Dessa primeira... Com 18 anos. Já ficou. Aí já fiquei. Aí fiquei... E foi pra Presidente Bernardes. depois de um ano e pouquinho nos distritos, aí teve uma Qual que é a diferença do distrito pra um presídio? Então, o distrito são as cadeias menores, né? Aquelas cadeias que você entra e aí, só que a superlotação é bem maior, porque também aquelas celas grandes, né, entre aspas, de 5 metros por 6, e ali os caras jogam 30, 40, 50, 60,
Distrito é um... Tem uns problemas assim meio local, digamos, o cara roubou uma bike, ele vai pro distrito, é isso? Isso, porque tem a audiência de custódia, né? E aí é a primeira audiência que você tem quando você vai preso. Entendi. Aí você foi pulando nesses distritos? Aí se você é condenado, aí eles te mandam para o sistema. No sistema você pega uma matrícula. É um número, né? É um número, uma matrícula. E aí, enfim, a minha é 117.187. Agora eu fiquei sabendo que tá 12 milhões Tá, porra. e alguma coisa. Caralho. Tem- Tava 100 mil na sua época, agora tá com 12 milhões. Então isso é um quadro, assim, alarmante. Por conta da pandemia, né? Falar de tempos atuais, né? A gente sempre vai fazendo um paralelo, falando um pouco também do atual e voltando no passado para as pessoas entenderem também. Agora, paralelo de hoje, né? É o mesmo, é um quadro pior, porque aumentou o índice da pobreza, as pessoas ficaram mais pobres, né? Perderam seus empregos, enfim, tem gente passando fome, a situação está bem complicada no Brasil, né? Nas periferias. Fala por causa da pandemia, né? Por Isso. conta da pandemia. Então, o que acontece? Aumentou o índice da pobreza, né? Você vê aí, um arroz custa 30, tava R$ 50, um quilo de carne, o pobre ganha, sei lá, 900, não sei quanto que é o salário mínimo. Como que o cara vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma internet, Não tem como. enfim. Então essa é a realidade. E aí perdeu o emprego, aumentou o índice da pobreza, então consequentemente aumentou a violência e os presídios estão aumentando porque as pessoas estão cometendo crime. Então nesse contexto O número de presos aumentou então no meio da pandemia. aumentou com a pandemia, né? E então é isso que, de certa forma, foi um diferencial dentro do nosso projeto musical, que foi mostrar e dar voz para um outro lado que a sociedade não tem um olhar, mas de certa forma é a sociedade que está pagando. É você, sou eu, todos os cidadãos que paga a manutenção de quem está preso, através do Estado, que é um órgão chamado o Departamento de Segurança Pública ou a Secretaria da Justiça, não sei, que é a verba que cuida da segurança Sim. e não tem um retorno para o povo.